Curso de fortalecimento do atendimento integral em saúde para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista no estado do Rio de Janeiro. Faísca. Aula 1.4. A importância da construção de redes de saúde e intersetoriais para o desenvolvimento de pessoas com TEA, o transtorno do espectro do autismo. Professoras Alice Peçanha, Kátia Mello e Kátia Santos. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Iniciamos, então, agora 1.4, a importância da construção de redes de saúde e intersetoriais para o desenvolvimento de pessoas com TEA. Eu sou Bárbara Salvaterra, socióloga, apoiadora institucional do eixo de infância e adolescência da Coordenação de Atenção Psicossocial. Eu serei a facilitadora da aula de hoje. A aula será oferecida por 3 professoras. Então, trazendo a fala da assistência social, teremos Alice Peçanha. Ela é assistente social, mestre em serviço social, coordenadora da Coordenadoria da Infância, Adolescência e Juventude da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro. Com a fala do campo da educação, teremos Kátia Maria de Oliveira de Mello. Ela é nutricionista, especialista em nutrição e saúde pública e coordenadora do programa Saúde na Escola, no município de Campo de Goytacazes, pela Secretaria Municipal de Educação. E pela fala da saúde, teremos Kátia Venstock dos Santos. Ela é psicóloga, apoiadora institucional também aqui do eixo de infância e adolescência da Coordenação de Atenção Psicossocial, da nossa Secretaria Estadual de Saúde, e ela é supervisora clínico-institucional de CAPSIS e de território do município do Rio de Janeiro, e hoje ela também vai trazer essas experiências municipais na fala. Essa aula, ela pretende abordar as seguintes questões norteadoras. Qual é o papel da saúde, da assistência social e da educação no cuidado de crianças com TEA, transtorno do espectro do autismo? Quais são as experiências profissionais que se destacam na promoção de intersetorialidade nesse cuidado? E as nossas profissionais, as nossas professoras trarão as suas experiências para destacarem. Por que o trabalho em rede é importante e quem faz e quem poderia fazer parte dessa rede intersetorial? Então, assim, eu gostaria de passar a palavra, primeiro para a professora Alice, que será seguida pela professora Kátia Mello, e, por fim, teremos a professora Kátia Santos, com cerca de 15 minutos de exposição para cada um. Muito obrigada. Olá, agradeço mais uma vez o convite de estar nesse encontro intersetorial, né? A gente já está aqui já desde o início exercitando, né, essa política intersetorial. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, como a Bárbara falou, eu estou aqui representando a a política de assistência, né? A minha experiência fundamental é na Secretaria Municipal de Assistência. E eu vou falar um pouquinho para vocês, primeiro, de como que se organiza a política de assistência social, né? A quem ela se destina, para depois a gente ir chegando ao ponto do desafio da intersetorialidade. Então, a política de assistência social ela é destinada a qualquer indivíduo ou grupo que se encontrem numa situação de vulnerabilidade social e risco. Também destinada a famílias, né, ou aos indivíduos, né, que estejam com seus vínculos familiares fragilizados ou rompidos, pessoas que estejam numa situação de risco, vulnerabilidade por extrema pobreza, que estejam numa situação de risco pela sua deficiência física ou mental, pelo seu transtorno que o coloque, que o exponha numa situação de vulnerabilidade, situações de violência física, violência psicológica, violência e abuso sexual. Então, a gente costuma dizer que a política de assistência é para quem dela precisar. Quem precisa da política de assistência precisa ser atendida pelos serviços da assistência. E dentro do Sistema Único de Saúde, a política de assistência ela tem como seu principal pressuposto a regionalização, né? A gente trabalhar a partir dos territórios, e também com uma prioridade na atenção à família dentro desses territórios. Então, a nossa base de organização a prioridade no acompanhamento familiar através dos territórios,
Por que isso? A gente precisa, enquanto política, percorrer esse caminho da proximidade, a política de proximidade. Então, a gente precisa estar nesses territórios, a gente precisa ter uma gestão mais horizontalizada com essas famílias, e também porque é no cotidiano, é no território que essas vulnerabilidades vão aparecer. Então, a gente precisa ir ao encontro dessas famílias e desses sujeitos. Então, esse é um ponto importante, porque esse pressuposto da política, embora esteja no desenho da política, e hoje as políticas contemporâneas, as políticas mais modernas, elas versam sobre a territorialização e a proximidade, isso não, na prática nem sempre é assim. Né? A gente acaba ainda ficando muito encastelado nos nossos serviços, nos nossos saberes, nos nossos lugares, e essa política de proximidade, ela nos impõe, ela nos convoca a se movimentar também, né? A gente sair dessa zona de conforto, a gente rever os nossos pressupostos, as nossas posições, para que a gente possa, de fato, apresentar e propor alguma linha de cuidado que faça sentido para essa população. Então, quanto menos distanciado a gente tiver dessas pessoas, mais alinhado e mais possível que essa proteção aconteça a essas famílias. E no caso aqui, como a gente está falando de crianças e adolescentes com TEA, dessas famílias com as crianças e adolescentes com esse tipo de transtorno. E só para dar um panorama, para que as pessoas possam entender, que vocês entendam, possam materializar um pouco esse desenho da política da assistência, a gente se divide em 3 pilares. O primeiro pilar é a política social básica, que muitas pessoas conhecem pelos CRAs, que estão aí distribuídos pelos territórios das cidades, dos municípios, né? Que é o Centro de Referência da Assistência Social. A política de proteção básica, ela é destinada para aquelas famílias, para aqueles indivíduos em que os vínculos familiares ainda estão mantidos, como familiares e comunitários. Então, são pessoas que ainda estão nas suas casas, que minimamente conseguem manter sua convivência familiar, mas que têm uma situação de vulnerabilidade que precise da assistência. São os usuários do Bolsa Família, de outros projetos e benefícios que a Política Nacional da Assistência dispõe, como o benefício de prestação continuada, que muitas das vezes um familiar, né, uma criança ou um adolescente com transtorno espectro autista pode ser que em algum momento necessite desse benefício. Então, o CRAS é para esse desenho de público, de população. E a gente tem a proteção social especial, que é dividida em 2 momentos. A média complexidade, que é mais conhecida como os CREAS, né, os Centros de Referência Especializado da Assistência Social, e os centros POP, que são para a população de rua, que são para aquelas pessoas que os vínculos já estão fragilizados ou muitas vezes rompidos e que já houve uma violação de direito. Então, a gente já vai para um segundo momento aí de situação, de agravamento da situação dessas famílias, quando já houve uma situação de violência, quando já houve uma situação de abuso, quando já há uma situação de rua de algum familiar, né, de alguma criança ou de algum adolescente. Então, a gente já está no nível de gravidade um pouco maior. Por isso, é uma média complexidade dentro da proteção especial. E a alta complexidade, que seriam os abrigos, as repúblicas, as centrais de recepção, que é quando a gente já está com os vínculos familiares rompidos, essas pessoas já não têm mais as suas famílias para contar e elas vão precisar de um outro espaço de moradia. E aí é quando a gente entra com as unidades de acolhimento, né? Por diversos motivos, por situação de rua, por violência, o risco na comunidade. Hoje em dia, a gente tem muitos adolescentes acolhidos porque ficam em risco nas suas comunidades, na sua própria inserção no tráfico, enfim. Então, a gente tem pessoas, tem juízes, inclusive, que diz que é o CTI da assistência, né? Quando já está ali no auge, numa situação de gravidade. E aí eu queria fazer uma primeira pergunta para a gente começar a pensar e trazer já para o desafio do tema da aula de hoje, que é como é possível nós, enquanto políticas, alargar a nossa capacidade protetiva dessas famílias, né? Como que a gente consegue avançar nesse objetivo, nesse papel de cuidado e proteção dessas famílias.
eu já vou com uma hipótese, né, do que eu penso em relação a isso, e uma das hipóteses que eu acredito é a intersetorialidade. Né? Quando a gente trabalha intersetorialmente, a gente consegue aumentar aí o contorno de proteção e de cuidado dessas famílias, porque a gente tem outras políticas envolvidas. E aí, uma segunda pergunta que eu faço é onde essas políticas se encontram? Em que momento a gente se encontra, né? Enquanto assistência, educação, saúde, cultura. E aí eu responderia que a gente se encontra nos usuários, né? As políticas se encontram nos usuários, né? A criança que está na escola é a mesma que está no acolhimento, é a mesma que vai passar pelo serviço de saúde, que vai passar por uma unidade, um centro esportivo, que vai estar em algum equipamento da cultura. Essa criança é a mesma. Então, as políticas precisam interagir e ter essa interseção na própria criança e no adolescente e construir aí uma alternativa de cuidado. E eu acho que essa é o cerne hoje do nosso encontro, né, que é o trabalho intersetorial com crianças e adolescentes com o TEA. E aí eu acho que o primeiro ponto para a gente já começar a falar da intersetorialidade é a gente poder assumir que cada política, por si só, não dá conta desse trabalho. Né? Então, a gente precisa assumir a nossa incompletude, né? Se afastar dessa onipotência de que só a assistência vai cuidar e vai dar conta, só a saúde vai dar conta, só a educação é que sabe o que vai fazer e segue ali o seu trabalho, mas a gente precisa encontrar caminhos de convergir, né? Convergir nas ideias e poder convergir também na direção de trabalho. Porque muitas vezes a gente acha que a intersetorialidade é cada um dizer o que vem fazendo. Então, a saúde diz que eu estou fazendo isso, isso, isso com o João. Aí, a educação, lá na escola, eu estou fazendo isso, isso, isso com o João. A assistência, a mesma coisa. Mas em que momento a gente está construindo coletivamente uma direção que precisa ser única? Né? Não adianta a gente se reunir e cada um está caminhando por um lado. A saúde tem um entendimento, a educação tem outro, e João está seguindo vários caminhos ao mesmo tempo, né? Então, o maior desafio da intersetorialidade é esse, assim, a gente precisa manter as nossas especificidades, os nossos mandatos, mas a gente precisa construir um consenso. Né? A direção de trabalho ela precisa ser uma só. Eu acho que aí está o maior desafio, né? Mas acredito que é a única forma, ou pelo menos até o momento, é o caminho possível para a gente, de fato, cuidar dessas crianças e adolescentes. E aí, nesse sentido, quando a gente consegue convergir na intersetorialidade, no exercício da intersetorialidade, que não é um exercício simples, né? Envolve a gente sair dos nossos lugares, do nosso saber onipotente, né? E poder ouvir o saber que o outro traz para construir e colaborar com esse trabalho. Essa é a forma que a gente consegue, especialmente para crianças e adolescentes que vão demandar muitos cuidados, ampliar essa rede de proteção, né, dessa criança e dessa família, poder construir outros pontos de apoio e dar um contorno para essa família. Então, no acolhimento, por exemplo, a gente sempre fala isso, assim, né, de que quando a gente vai construir essa rede intersetorial, que a gente tem que construir com quem a gente está ali cuidando, né, com a criança ou com o adolescente, com a sua família, eles precisam nos dar, inclusive, essa direção, né, nos dizer o que é importante para eles e não o que é importante para a gente. Quanto mais pontos de apoio eu tenho para ofertar e para garantir para essas pessoas, mais segurança eu consigo estabelecer para eles, porque eles sabem que se eu não estou aqui, eu tenho aquele outro serviço. Se eu saio do abrigo porque eu não quero ficar, eu posso recorrer ao CAPS. Então, a gente vai alargando, né, essa comunidade, essa vila de proteção para essas crianças e adolescentes, e isso vai afiançando uma segurança maior para essas famílias. E destacar aqui que esse cuidado familiar, né, seja ele qual for o arranjo que a gente vai dar para essa família, na verdade, que eles vão nos dar, né, de família, né, entendendo que família é aquela pessoa que cuida, é aquela referência de cuidado, de responsabilidade para aquele sujeito, a gente sempre precisa lembrar, e a gente vem aprendendo isso cada vez mais na experiência profissional,
que a gente não consegue cuidar da criança se a gente não cuidar do seu adulto cuidador, né? Então, assim, a referência de cuidado para essa criança, seja a mãe, seja o pai, seja o educador do abrigo, que não ocupa o lugar da mãe, mas ocupa um lugar de cuidado, a gente só vai conseguir transmitir, de fato, oferecer um cuidado para essa criança, se eu cuidar desse adulto. Então, esse adulto nunca pode estar fora desse nosso plano de trabalho com essa criança ou com esse adolescente, né? E com a criança e adolescente com TEA, a mesma coisa, né? O cuidado passa pelo cuidado com o adulto, né? Então, não adianta eu achar que eu estou cuidando muito bem dele, mas a quem é o responsável por ele eu quase não converso, eu não vejo, ela não vem, enfim. Em algum momento isso vai furar, porque a criança ela é cuidada por um espelho que passa por ela, que em geral é esse adulto, assim, né? Que se torna uma referência para ela, né? De coisas boas e de coisas ruins, né? Quem vai apresentar esse mundo para ela é o adulto, principalmente as crianças mais pequenas, crianças menores. Então a gente precisa ter isso em mente, assim. Para isso, mais uma vez, a gente precisa da intersetorialidade, porque a gente está falando de um grupo, né? A gente não está falando só da criança em si com transtorno, mas a gente está falando de quem está com ela, e quem está com ela precisa ser cuidado tanto quanto a criança ou o adolescente. E aí eu lembrei, assim, fico lembrando que eu já falei isso algumas vezes, imagino que vocês também, e às vezes a gente escuta as pessoas falando, né, numa situação, até mesmo numa situação de rua, de mãe e filho, enfim, que a gente fala assim, para a criança eu vou ajudar, mas a mãe eu não ajudo, não. A gente já ouviu muito isso, né? E assim, não adianta, porque a gente precisa ajudar esse adulto para que essa criança seja cuidada, né? Então, a gente não pode nunca tirar isso da nossa mente e do nosso planejamento. Não sei como é que está meu tempo, mas queria poder falar um pouquinho numa situação concreta mesmo, depois acho que a gente vai ter um momento para o debate, mas só apresentar alguns pontos importantes numa situação concreta, por exemplo, de um acolhimento de uma criança ou um adolescente com TEA, né? E o que a gente faz, né? Quais são os pontos que a gente precisa seguir e construir intersetorialmente, né? E aí o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é acolher essa criança, né? E aí estou falando aqui do acolhimento pela assistência, mas em qualquer serviço que ela se apresente, né? E acolher a criança com tudo que ela traz, né? Então, com as crises que ela vai apresentar, com as suas emoções, com as suas fragilidades, a gente precisa acolher de verdade, né? Muitas vezes o acolhimento ele acolhe a criança, mas o que ela tem que mais incomoda, a gente quer que fique lá fora, mas não pode, ela tem que vir com a sua mochila, né? Com a sua mochilinha de emoções, e a gente vai precisar saber cuidar e acolher tudo que ela trouxer nesse momento, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é buscar a história dessa criança, e aí a gente começa a construir aí essa história pregressa dela, revisitar, na verdade, não construir, né? A história de vida, a história de rede, a gente começa aí as interseções, né? Qual o serviço de saúde que ela já passou, o que tem de história dela lá, qual é a referência escolar dessa criança, né? A gente percebe muito, principalmente com as crianças e adolescentes acolhidas, isso é muito interessante, assim, a representação que a escola tem para eles, mesmo que eles não tenham nem estudado, nem tenham aprendido a ler ainda, mas às vezes eles sabem o nome da escola e não sabem o nome da mãe. Isso é muito forte, assim, né? Ele poder dizer, qual foi a escola que você passou? A escola tal, tal, tal. Se perguntar o nome todo da mãe, ele não sabe dizer. Mas a escola está ali registrada para ele, né? Então, assim, o sentido que isso tem na vida dessas crianças, mesmo que seja, que não tenha ido ao letramento em si, mas como que isso tem um lugar de importância na vida, né? E na construção desse sujeito. Então, a gente poder ir juntando esses parceiros, né, das políticas para começar a construir as estratégias de cuidado, né? E aí é importante que a gente sempre, para cada caso, a gente vai construir uma vila, né? Porque são eles que nos dão a direção. Então, tem crianças que com transtorno e com a sua família que a gente vai precisar acionar a saúde, vai precisar acionar a educação, mas vai precisar acionar o vizinho, que é uma referência muito importante de cuidado, que ajuda no deslocamento dessa criança, enfim. A gente precisa considerar como rede.
né? Então, não só as redes institucionais em si, mas as redes de relações, né? Pode ser uma família muito vinculada a uma determinada igreja, que a gente sabe que tem uma representação importante, a gente não tem que descartar isso. Que função essa igreja tem, esse pastor, enfim, que a gente vai precisar trazer para essa conversa. Então, é sempre a partir da direção que a própria família nos dá, né? A gente não pode ter um pacote pronto, né? Uma receita pronta, porque cada criança é uma criança, cada adolescente é um adolescente, mesmo que todos tenham TEA, cada um é de um jeito, né? Cada família se apresenta de uma forma. Então, a gente vai construir com eles, né? E a partir do que eles trazem, não do que a gente imagina, né? E que esses serviços possam, de fato, estabelecer conexões com essa criança, com esse adolescente, né? A gente sempre precisa avaliar esse caminho de volta, né? Se de fato isso está fazendo sentido para eles, se isso está funcionando, né? Ou se é mais uma expectativa nossa de funcionamento, né? A gente tem uma expectativa muito grande com os CAPSIs, né, com os CAPSs, né, às vezes como a salvação, né, a criança, o adolescente está em crise, a criança está em crise, chama o CAPS, chama a ambulância, né? E não é por aí, né? Assim, tem muitas outras alternativas terapêuticas que podem ser utilizadas em determinados momentos, que não só aquele espaço ali do CAPSI, de um atendimento dentro de uma salinha, que eu sei que CAPSI não é isso, né? Mas estou querendo dar um exemplo que tem recursos terapêuticos que estão nas nossas mãos, nos nossos mandatos, e que muitas das vezes a gente não utiliza, né? E aí, assim, conversar sempre com os outros setores, eles nos ajudam a pensar essas alternativas. E um pouco para finalizar esse primeiro momento, falando também de experiências concretas, assim, que é bom quando a gente vai aprendendo, né, cada vez mais, e os casos vão nos ensinando, né, como que essas crianças e adolescentes nos ensinam, né? E eu venho percebendo, tenho falado muito isso com as equipes, assim, o quanto que muitas das vezes a desorganização, vou usar essa palavra, né, a desorganização de uma determinada criança ou de um determinado adolescente é um reflexo da nossa desorganização enquanto serviços, né? A gente está completamente desorganizado, a gente está numa crise, né? Que a gente fala, ai, fulano está em crise, ou fulano surtou, eu escuto muito isso, e eu falo, como assim? Como assim que surtou? O que foi esse surto? Quando você vai ver, não foi. A criança estava super chateada e a forma dela responder, ela não sabia responder de uma outra maneira, foi de uma forma mais agressiva. Mas isso não significa que seja um surto. E o quanto que a instituição acaba provocando esses sintomas, né? A depender da forma como a gente se organiza ou não se organiza, né? E a gente tem aprendido com isso também. Quanto mais a gente está afinado, mais a gente está interligado, mais organizado, se é que a gente pode usar essa palavra, porque agora eu não estou conseguindo encontrar outra, eu nem sei se é esse o termo organizado, mas essa criança, esse adolescente vai estar assim, com uma vida mais qualificada, assim, com mais sentido, né? Então, eu falo isso porque, principalmente crianças com transtornos, a gente tende a achar que o problema está nele, porque ele já tem alguma coisa, né? Ele já apresenta alguma coisa que é um diagnóstico. E muitas das vezes as questões estão com a gente, como que a gente trabalha com essas crianças, né? E aí fica muito no indivíduo, muito no diagnóstico, quando, na verdade, isso limita a vida dessa criança, porque a gente limita as possibilidades que ela pode nos apresentar, e isso nos conforta também, né? Porque é mais fácil dizer que o problema está porque ele tem um transtorno do espectro autista do que porque os serviços não se organizaram e não se abriram para recebê-lo. Então, queria encerrar com isso. Foi bem rapidinho, mas eu estou aqui à disposição para a gente conversar no final das apresentações. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Alice, pela sua ótima apresentação, pelo destaque que você deu ao acolhimento, né, ao histórico de cada indivíduo que chega ao serviço e a necessidade da gente trabalhar intersetorialmente. Gostei de você ter falado que esse surto é um sinal de desorganização, que tem vezes quem surta é a mãe, né, que leva ali e vê que a gente está indicando cada hora para um lugar ou para lugar nenhum, e esses surtos talvez tragam mais organização e intersetorialidade para a gente.
Vamos debater no final. Eu queria passar a palavra para a Kátia Mello, por favor. Você vai fazer uma apresentação, né, professora? Boa tarde. Eu vou compartilhar aqui a apresentação e... Deixa eu ver aqui. Por favor, vocês me deem um retorno se... Estamos vendo. Mas deixa eu ver se a tela vai estar cheia. Espera aí. Vê se a tela aparece cheia para vocês. Tela cheia. Tudo ok. Certinho. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Bárbara, é um prazer estar aqui com as professoras Alice e a minha xará Kátia. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o papel da educação no cuidado de crianças e adolescentes com TEA e ações de inclusão integradas ao programa Saúde na Escola. Antes de falar propriamente sobre o programa Saúde na Escola, é preciso entender qual é o papel da educação no cuidado de alunos com TEA. Né? A gente sabe que a educação ela é um direito inalienável e ela é incondicional a todos os alunos. Né? E essa educação ela deve ser feita por meio de uma escolarização, um sistema educacional que seja prioritariamente inclusivo, desde a educação infantil até o ensino superior. Né? Mas a gente sabe também que, graças a Deus, nós avançamos, mas não era assim por décadas. Né? A educação especial ela era organizada como uma modalidade que substituía o ensino comum. Né? Ela produzia um efeito muito segregador. E essa segregação, ela muitas vezes se baseava na condição física, intelectual ou até sensorial dos alunos. E aí eu vou trazer aqui, ao longo dessa fala, alguns exemplos. Então, vocês imaginem, por favor, uma criança, e aí a gente vai falar, então, de uma criança com autismo, em que essa criança passou por todas as dificuldades de socialização que são previstas nesse processo. E essa criança, ela começou a buscar a inclusão. Veja bem, não era a inclusão que ia até ela passou a buscar ser incluída. Porque com seu jeito tão diferente e peculiar, era difícil se chegar à forma, né, de você dialogar com o outro, principalmente quando você vai avançando de faixa etária. Né? E aí, quando essa criança ela busca essa inclusão, muitas vezes aquilo que ela fala, aquilo que ela busca, aquilo que é do seu interesse, ele não é compatível com aquele aluno, com aqueles coleguinhas da sua sala de aula. E aí, quando ele tenta se incluir, ele, na verdade, ele não é incluído. Porque aquilo que ele entende como algo interessante da sua faixa etária, uma brincadeira, uma atividade, já não é o nível que os outros colegas estão. Então, essa inclusão social e educacional, ela é muito desafiadora. Ela é desafiadora porque não basta apenas você sensibilizar a comunidade escolar, sensibilizar o gestor, sensibilizar os funcionários, sensibilizar a família. Você também precisa fazer um trabalho forte com os alunos dentro de sala de aula. A inclusão ela precisa realmente ser uma marca dentro da unidade escolar. E aí, esse é o grande desafio, porque mesmo que você faça uma inclusão eficiente, englobando, sensibilizando todos esses personagens, vamos assim dizer, você precisa necessariamente, para que esse aluno tenha um pleno desenvolvimento, você precisa de recursos pedagógicos, você precisa de uma tecnologia assistiva, você precisa de pessoal, né? Você precisa de pessoas para darem um suporte àquele aluno, principalmente naquelas dificuldades com relação à aprendizagem, né? E você precisa falar a linguagem desse aluno. Eles têm uma linguagem, eles têm uma forma de comunicação. E aí, quando a gente perpassa todas essas questões, a gente identifica algo que vem sendo construído ao longo dos anos, né? E a gente fica feliz porque nós evoluímos, né? Temos muito caminho a avançar, mas nós evoluímos, né? E a partir de 2008, o Ministério da Educação começou a construir algumas orientações.
essas orientações que hoje estão na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. E é essa política que vai redimensionar o conceito e a organização da educação especial no nosso território. Se vocês me permitem uma cola sobre o que é educação especial dentro da política nacional, a educação especial é definida da seguinte maneira: é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, que realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza recursos e serviços e orienta quanto à sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. Agora, o objetivo central dessa educação, que fique claro, é que você não foque somente nos resultados, mas no processo mesmo de aprendizagem desse aluno. Porque muitas vezes, se você focar nos resultados, cada um tem uma limitação temporal. E, às vezes, isso pode ser frustrado nessa perspectiva. Essa política nacional, ela só é eficaz e ela só se tornará eficaz se a gente pensar na intersetorialidade. Porque é a participação de diferentes atores sociais focados nesses objetivos em comum em que a gente vai conseguir, como a Alice muito bem falou, esse trabalho ele não é um trabalho solitário, porque quando você pensa num trabalho solitário, você está dizendo o que eu faço e você não sabe muitas vezes o que o outro faz. Mas é esse trabalho em rede que faz com que você construa políticas públicas efetivas. A Alice bem disse, quem é esse que está na ponta? Ela diz o usuário. Aqui, pela educação, eu digo o aluno, e é o aluno que vai estar lá na assistência, é o aluno que vai estar lá nos serviços de saúde também. Então, é a intersetorialidade que vai garantir realmente essa efetividade numa construção de uma política pública forte, numa política pública de engajamento. A partir disso e do papel da educação, eu pensei muito na minha experiência profissional, daquilo que eu poderia fazer dentro do meu trabalho, daquilo que eu estava construindo nesse processo de trabalho, o que a gente poderia construir em que a gente tentasse minimamente integrar esses papéis dentro das ações do programa Saúde na Escola. E foi a partir daí, antes de falar propriamente do PSE, tem pessoas que não sabem o que é o PSE. O Programa Saúde na Escola é uma política intersetorial, né? Ela está integrada, ela se integra junto aos Ministérios da Saúde e Educação. Ela foi criada por meio de um decreto em 2007. E esse programa, ele articula ações de promoção de saúde, prevenção aos agravos de saúde, cujo direcionamento na ponta é aos educandos, né, aos alunos da rede pública de ensino. Né? E a partir daí, quando a gente faz essa interlocução do trabalho voltado para a inclusão, é que nasce o PSE Inclusivo. Né? O PSE Inclusivo, ele nasceu no ano de 2019, cujo foco realmente era trabalhar a temática da educação inclusiva dentro das escolas, para a sociedade, não só com os alunos, mas envolvendo profissionais, envolvendo professores, envolvendo gestores escolares. Né? É um trabalho que foi executado presencialmente até 2020, mas aí depois a gente acabou ampliando essas ações de forma remota em virtude da pandemia. Eu tenho um pedagogo que também é cirurgião dentista responsável pelo projeto. As ações do PSE Inclusivo, elas buscavam incitar, e elas buscam incitar os estudantes sobre a questão, a visão do aluno sobre inclusão. E como é feito esse trabalho? Né? A gente utiliza, né? Então, quando presencialmente, a gente utilizava algumas dinâmicas, né?
músicas, vídeos, rodas de conversa, sempre demonstrando essa igualdade, né? Que somos todos iguais perante as nossas diferenças. E a gente sempre ressaltando que a escola na verdade, um direito de todos. O PSE inclusivo está alinhado, né, à base nacional, está em consonância com a base nacional comum curricular, né? E é nesse contexto de que, para incluir, é preciso mover justamente o coletivo. Então, nesse projeto, a gente faz com que os alunos eles se tornem protagonistas das ações, né? Então, na verdade, você não inclui apenas aquele que é diferente, você trabalha a inclusão num contexto geral. Porque lembram que eu falei desse aluno? É preciso que você entenda que aquele aluno que queria se integrar àquela equipe, ele tinha um diálogo que não era muito comum ao do outro. Mas eu só poderia compreender a comunicação daquele aluno se eu tivesse realmente esse contexto da coletividade. Então, esse exemplo desse aluno foi um objeto de, como é que eu posso dizer, uma motivação para que esse projeto pudesse ter uma eficácia na ponta, vamos assim dizer. Também, a partir daí, começamos um programa de aprendizagem estruturante inclusiva, né, que começa como um projeto piloto, né? O programa de atividade estruturante inclusiva ele desenvolve ações em parceria com educadores, gestores, equipe multiprofissional, né? Esse trabalho ele prioriza os documentos norteadores da educação com base da BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, e também na Política Nacional de Alfabetização. A partir desse trabalho, desse programa de aprendizagem piloto, o objetivo é auxiliar no processo de inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais, respeitando, claro, né, suas individualidades e possibilitando a integração desses professores em sala de aula, tanto dos professores que atuam no atendimento educacional especializado, como também daqueles professores da sala de aula regular, dos mediadores e propriamente da família desses alunos, tá? E, a partir daí, mostrando um pouco dessa atuação na inclusão com base no trabalho da educação aqui em Campos dos Goytacazes e do Programa Saúde na Escola, aqui em Campos dos Goytacazes surgiu esse ano essa comissão, uma comissão especial para a apresentação de soluções acerca da inclusão de alunos com necessidades educacionais específicas. Essa comissão é fruto de uma intersetorialidade. E ela é uma importante estratégia, sim, de mostrar que a intersetorialidade é uma ferramenta de otimização das ações das políticas que integram a inclusão no nosso município. Dentro dessa comissão, a gente tem diversos integrantes que vão englobar tanto o serviço social, a educação, a saúde, né? O núcleo de controle e avaliação. Então, essa comissão, na verdade, ela só fortalece realmente a importância da intersetorialidade na construção efetiva de uma política pública em que a gente trabalhe de forma efetiva a inclusão. Aqui é um exemplo, né, do PSE inclusivo antes da pandemia. Então, como era desenvolvido o projeto, esse aluninho que está sendo vendado, na verdade, é uma simulação, né, para que você possa identificar qual é a dificuldade de uma criança cega, né, qual é a dificuldade que uma criança com deficiência visual tem. E aí você começa a fazer essa integração. Essa atividade envolve alunos tanto com deficiência como não, né? Então, você envolve a escola a turma como um todo. Isso foi um ganho, né, nesse processo de trabalho. Como trabalhar a inclusão, ela precisa realmente ser efetiva e ela precisa ser concreta, ela não basta ser só falada, ela precisa ser concreta. Você tem que entrar em sala de aula, você tem que desenvolver toda essa metodologia pedagógica, né? Ela tem que fazer parte da escola.
durante a pandemia, a gente fortaleceu as ações do PSA Inclusivo nas redes sociais, então sempre temáticas voltadas para a inclusão. Dentro da estrutura também que nós temos, né, de acessibilidade nesse momento, né, porque a gente sabe ainda que existe uma carência desses alunos com relação a toda essa questão tecnológica. O programa de aprendizagem estruturante inclusiva, então, mostrando um pouquinho para vocês essa rede de professores, profissionais de educação integrados nessa construção desse trabalho. Como eu disse, é um projeto piloto, né? Mas ele nasce através de uma construção de uma rede. E a gente espera que esse programa ele nos dê subsídios realmente para que a gente possa ampliar esse trabalho para a rede como um todo, né? E aí, pessoal, lembra a história do aluno? Do aluno que queria ser aceito pelos seus coleguinhas? Então, esse aluno está aí. Esse aluno é meu filho. Eu agradeço imensamente o convite, porque em tudo aquilo que a gente faz nessa vida, a gente precisa acreditar naquilo que a gente realiza. Nem sempre aquilo que fazemos pode ser o melhor. A gente está sempre se aprimorando, né? Eu acho que faz parte do nosso processo de vida o aprimoramento. Mas a motivação é importante. Essas são as minhas duas motivações, porque ambos são autistas. Eu sou uma mãe de crianças com TEA. E eu gosto dessa frase de Charles Chaplin, né? Que cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Pode ser que a gente tenha uma longa estrada a percorrer, né? Estamos constantemente em evolução. De muito longe, podem acreditar que nós viemos. Mas a gente avança. E quando a gente encontra profissionais na ponta que nos fazem ver que aquele seu começo, ele pode ser melhorado, pode ser aprimorado, faz você avançar. Hoje o meu filho fala, hoje o meu filho busca a inclusão. Mas nunca não era assim. Isso realmente não era algo que acontecia, né? Então, é por isso que eu vejo que não só a gente trabalhar esse fortalecimento desses atores, diferentes atores sociais, para que a gente possa ter uma comunicação sempre linear. A comunicação na educação é uma comunicação comum à assistência e é uma comunicação comum à saúde. Muitas vezes a gente percorre estradas e trajetos muito longos para chegar a um ponto único, né? Então, eu espero ter colaborado de alguma forma com essa aula e dando a vocês aí esse exemplo de vida, né, que é o exemplo que diuturnamente a gente caminha. E deixo aqui o meu e-mail, meu telefone, caso alguém tenha interesse. E mais uma vez agradeço. Bárbara, agradeço estar também na presença da Kátia, querida, e da Alice, por esse momento tão especial que vocês oportunizaram para a minha vida. Nós agradecemos muito também, Kátia, por todo o seu trabalho no PSE de Campos, que é um trabalho emblemático no estado do Rio de Janeiro e referência nacional também. Vocês já foram destacados, inclusive, por organismos internacionais, pelas boas práticas que vocês têm dentro do programa Saúde na Escola, e é muito engrandecedor de todos nós ouvir a sua experiência e ver como um programa que nasce intersetorial, né, entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, que é o Programa de Saúde na Escola, que não é uma política pública obrigatória, né, ela é uma tentativa de incentivar que municípios, né, recebam recursos a mais nas secretarias municipais de saúde e, portanto, façam ações com a escola, consultando a comunidade escolar
engloba professores, alunos, famílias, o entorno daquele território da escola, e verifica, então, quais são os maiores problemas de saúde daquela comunidade escolar e como é que resolve. E você trouxe, então, a educação inclusiva, né? Com certeza a gente tem sempre a acrescentar, a crescer, mas a experiência é uma tentativa muito boa. Muito obrigada por compartilhar tudo que você compartilha. Eu queria passar, então, a palavra para a Kátia Santos. Por favor, professora. Está sem som, Kátia. Prontinho. Gente, olá. Estou muito feliz assim, com o que eu estou escutando aqui. Estou muito feliz de estar com a Alice, com a Kátia Mello, nesse momento aqui dessa aula. Quero então dizer isso, né, para vocês todas, para a Bárbara, que é minha parceira agora de trabalho, e para vocês que são convidadas aí desse curso, para a gente poder estar falando aí nessa aula de hoje sobre a importância, né, da intersetorialidade e das redes intersetoriais no cuidado com as crianças e adolescentes com TEA. E eu vou falar um pouco, então, dessa visão a partir da saúde, né? Da intersetorialidade a partir da saúde. Então, eu vou começar dizendo, né, um pouco o que é a intersetorialidade, né? Então, assim, para a saúde, a intersetorialidade ela é um princípio fundamental da política de saúde mental infanto-juvenil, né? E ela propõe a organização de redes de cuidado para responder às demandas das crianças e dos adolescentes com sofrimento psíquico grave e suas famílias, né? No nosso caso aqui, as crianças e adolescentes com TEA, né? Então, assim, o que está no fundamento da intersetorialidade, né? O que está no fundamento da intersetorialidade para a política de saúde mental é a própria criança e o adolescente, no sentido de que eles já são seres intersetoriais, né? E essa condição de ser intersetorial exige uma organização do tratamento, do cuidado, a partir da articulação de redes, né? Então, assim, para especificar para quem não entende, quando eu falo eles são seres intersetoriais, eu estou querendo dizer que uma criança e um adolescente, eles nunca são sozinhos. Eles sempre são, eles estão numa família, que é uma instituição, né? Eles têm uma família ou não têm, e aí estão num abrigo, como a Alice falou, mas eles têm a escola, eles têm o esporte, eles têm a cultura, né? Assim, eles têm com eles, né? Outros setores, né? Eles, muitas vezes, né, as crianças que a gente atende no SUS, elas estão também ligadas a vários atores do direito, elas estão ligadas a varas, elas têm questões com varas da infância e da adolescência, o conselho tutelar está também ali acompanhando a mesma criança, enfim, é nesse sentido que a criança e o adolescente é um ser intersetorial, né? Um outro fundamento para a intersetorialidade é a ideia muito cara para a saúde mental, antimanicomial, né? Que é a ideia da incompletude institucional que a Alice já falou, né? Que significa que nenhum serviço vai isoladamente ou alguma ação isolada vai poder fazer frente ao que e responder, né, a toda a complexidade dos fenômenos envolvidos no campo da saúde mental,
né? E as necessidades também de cada sujeito, no sentido, né? Cada criança, cada adolescente. No caso ainda específico da saúde mental e dessa política, a própria clínica, o estrito sensu, a ideia de tratamento, né, pensado na lógica da atenção psicossocial, exige a articulação intersetorial. Isso é uma coisa importante também. A articulação intersetorial para a saúde mental, ela não é algo suplementar, ela não é algo que vem num a mais, né? Ela é algo que está intrínseco à própria noção da forma como a gente deve pensar o tratamento daquela criança, que é o mandato da saúde dentro dessa intersetorialidade, né? É o tratamento e o cuidado, né? É essa noção mais ampla de clínica, né? Então, esse é um ponto aí muito importante, né? Dentro da saúde, né? Então, como eu já falei, né? Na partilha intersetorial, a saúde mental vai entrar para dar lugar à singularidade dessa criança, né? Que é o modo com que cada uma e cada um, né? Adolescente, criança, se organiza ou se desorganiza, né? Um modo de vida. Cada um tem um modo de vida muito singular, tem uma forma de, inclusive, construir sintomas para poder se sustentar na existência. E a saúde mental, ela vai entrar nesse diálogo intersetorial para poder também trazer essa singularidade, né? Não pela via do diagnóstico, como muito bem falou a Alice, né? As crianças são autistas e os adolescentes, mas cada uma tem um modo próprio de se organizar, de fazer conexões ou não, né? Então, é a partir dessa transmissão, desse modo da criança ser no mundo e estar na vida, né, e de viver, o modo dela de viver, que a saúde mental vai entrar aí nesse diálogo intersetorial, né? E para a gente, e para que a gente possa, então, articular uma rede, né? E uma rede que trabalhe com a ideia de corresponsabilidade, né? Que é isso, né? É uma corresponsabilidade. Então, a responsabilidade, ela é de todos os setores, né? De todas as políticas e das instituições que fazem parte da vida daquela criança ali, né? Então, para a gente conseguir essa corresponsabilidade, é preciso, nas diferenças de mandato, a gente encontrar o ponto comum, né? E, mais uma vez, o ponto comum é a própria criança e o adolescente, né? Eles que são um ponto comum, também, como já foi dito aí, né? E como para a saúde, essa noção de inclusão é uma noção muito importante, né? A inclusão real de crianças e adolescentes é uma noção fundamental. A saúde mental, ela não vai entrar no diálogo intersetorial para fazer algo, para pensar um projeto terapêutico em que adapte, que vai fazer com que essa criança se adapte ao que a escola, ao que a assistência, ao que a comunidade quer que ela seja, né? Não é por aí que a saúde mental vai entrar. A saúde mental, ela vai entrar
ela vai entrar para poder afirmar a diferença dessas crianças, falar desse modo próprio de se organizar na vida, né? Para que a diferença possa ter lugar na cultura, possa ter lugar na escola, possa ter lugar nos abrigos, né? Possa ter lugar no esporte, né? Aonde ela quiser ir e aonde ela quiser estar, né? Então, a saúde mental ela vai estar entrando aí nesse diálogo intersetorial para transmitir a complexidade dessa diferença, né? Mas também vai estar entrando como um facilitador do modo de vida de cada um, de cada criança e de cada adolescente, né? Para poder enriquecer esse modo de vida naquilo que esse modo de vida tem de potencialidade. Esse é o trabalho, né, da saúde mental dentro da lógica da atenção psicossocial, né? E também para que a gente possa, diante das dificuldades que a própria criança encontra, também ali a gente poder estar como facilitador, né, para ajudar que cada um aí possa criar formas, diversificar as suas formas, né, de lidar com a vida, com as dificuldades, né? E também, na conversa intersetorial, criar com os outros setores as estratégias que facilitem essa inclusão real. Então, por exemplo, eu estava escutando a Kátia falar, né, a Kátia Mello, como é importante, né, como a criança é a mesma, essa que ela está lá na escola, né, tendo todo esse trabalho bonito, né, que ela trouxe aí, com os professores, né, para fazer a inclusão real dessa criança na escola, né, como que é importante que a gente possa fazer isso, né, nesse diálogo, né, também junto com a saúde, junto com a assistência, junto enfim, com os setores que vão fazer parte ali no caso a caso, né? Eu estou me lembrando também do que a Alice trouxe, né? Muito importante o que a Alice trouxe dessa experiência concreta de que às vezes a fala é de que o problema está com a criança, né? E a criança tem um jeito que é dela e que às vezes ninguém entende, né? Então, assim, buscar o diálogo intersetorial para que a gente possa, juntos, entender como que essa criança na saúde, na educação, na assistência, e como que a gente pode ajudar essa criança a melhorar, né? A ampliar as conexões que ela faz, a querer fazer mais conexões, a se sustentar mais nessas conexões, né? Então, é um pouco isso, assim, o trabalho da saúde mental, porque se a saúde mental não trabalha por essa via da lógica da atenção psicossocial, ela vai responder de uma maneira especializada, fazendo o quê? Dando um diagnóstico, pensando num projeto terapêutico singular, em terapêuticas que vão, vamos dizer assim, treinar a pessoa a deixar de ser do jeitinho que ela para ela poder estar igual aos outros. E não é isso, né? A proposta da inclusão é que a gente possa se modificar como um todo, né? Que a comunidade escolar se modifique como um todo, para poder dar lugar para as diferenças, né? Que a comunidade de proteção, né, da assistência social,
os serviços se modifiquem como um todo, para realmente dar lugar, de fato, para essas diferenças, né? Enfim, então, esse é um ponto aí muito importante, né? Mas a intersetorialidade, ela não ocorre espontaneamente, né, gente? Nem ela ocorre só porque a gente se reúne e conversa, né? Como é que a gente faz a intersetorialidade, né? A gente tem muitos desafios para poder de verdade fazer, né? Mas a gente também só faz a intersetorialidade fazendo, né? Quando a gente se lança a estar junto com outros num desafio aonde a gente vai num desafio dessa conversa, de achar, por exemplo, uma linguagem em que os outros possam estar entendendo o que a gente está falando, né? Que a gente não fale uma linguagem hermética ou use os termos que para a gente faz sentido e os outros não estão entendendo porque esses termos são outros, né? Para os outros setores, né? Eu queria falar um pouquinho, né, para vocês de uma experiência do meu trabalho no município do Rio de Janeiro, com reuniões intersetoriais numa determinada área, num determinado território do município do Rio de Janeiro, da zona oeste do Rio de Janeiro, onde a gente tem há muito tempo, né? Eu estou na coordenação de uma reunião intersetorial que se dá, né, mensalmente para a gente falar de crianças e adolescentes, né? Para a gente falar dos casos que são desafiadores, né, das crianças e dos adolescentes, que são desafiadores para todos os setores, para todas as políticas que estão em situação de muita vulnerabilidade, que nem sequer chegam nos serviços de saúde, né? Enfim, nem nos de assistência, nem na escola, já teve na escola, mas já não está. E aí, eu queria trazer algo que especifica o quanto que a construção de redes e a intersetorialidade é o coração do trabalho da atenção psicossocial, da saúde mental para crianças e adolescentes com TEA, porque na organização desse território, que tem atenção primária, que tem um CAPSI, dentro da saúde, né? Tem atenção primária, tem um CAPSI, tem também um SER, né? Que atende também as crianças e os adolescentes, o SER, né? Que são os centros, né? De reabilitação, especializados de reabilitação, e que a gente começou a se perguntar qual é o melhor cuidado para crianças e adolescentes autistas que têm pouca complexidade, que não são essas crianças que estão num quadro de vulnerabilidade. Crianças e adolescentes autistas, crianças, principalmente as pequenas, que têm aí já dá para a gente visualizar que tem uma série de questões que a gente já poderia fechar o diagnóstico de autismo, mas elas, como a gente chama, são autistas leves, elas têm uma estrutura familiar, elas têm ali uma dificuldade na comunicação, na relação de estar com outros, e aí a gente começou a pensar um cuidado a partir da inserção em espaços de vida. A gente começou a pensar o cuidado e o tratamento dessas crianças pelo efeito terapêutico que, por exemplo, uma aula de circo pôde trazer
para um caso específico, no sentido da criança que era absolutamente hiperativa, poder daquela hiperatividade ir se organizando e respondendo ali a uma coisa que fazia muito sentido para ela. E aquela aula de circo teve um efeito fundamental na linguagem, na questão em toda a questão do que a gente chama, né, de hiperatividade, da falta de atenção. Para outras crianças, a entrada na creche, na escola, amplia o campo da possibilidade da linguagem e tem efeitos tão rápidos, muito mais rápidos às vezes, quando isso é feito dessa maneira, né? Com a inclusão real, que a escola já está sinalizada, né? Que tem ali alguma coisa que ela vai precisar fazer para incluir de verdade, né? Aquela criança. Que o abrigo também vai estar nesse diálogo. Então, meu tempo já passou muito, eu vou finalizar dizendo que a intersetorialidade é o coração do cuidado para crianças e adolescentes autistas, porque a vida traz efeitos terapêuticos. E aí é isso, né? Cuidados longitudinalmente por uma rede intersetorial é muito legal. Traz efeitos que isso é uma experiência viva minha e que eu queria compartilhar aqui com vocês. Excelente, muito obrigada, Kátia. A Kátia já costurou as falas, né? Ela fez associações e falou do papel da saúde, da atenção psicossocial, né? E muito dizendo que a minha leitura, corrija se eu estiver errada, Kátia, que são os diálogos, as predisposições a se aproximar, a criar esses canais, né? Entender quem é aquela rede de acionamento no território, na vida dessas crianças, desses adolescentes, dessas pessoas que buscam a saúde, e você trazendo, então, esses diálogos. Essa aula, né, a nossa quarta aula, a gente... da sequência aqui do curso, mas ela é a última aula que nós estamos gravando, e não por acaso. Essa aula também foi a mais desafiadora para nós, organizadores desse curso. Não que não existam experiências intersetoriais em educação inclusiva, não que não existam experiências intersetoriais entre saúde, educação e assistência social, não que não existam experiências intersetoriais com transtorno do espectro do autismo, mas casar essas que estejam dentro das nossas redes de contato foi um desafio muito grande, né? Então a gente agradece muito a disponibilidade de vocês e trazerem, e a gente, então eu acho que é interessante a gente, né, nessa fala de encerramento, a gente pensar, então, o que nas nossas construções foi mais desafiador. Aí eu vou propor um desafio de diálogo, acho que para os alunos que estão assistindo, é o aluno familiar de criança, adolescente com autismo, é o profissional que está iniciando, é o profissional muito experiente, mas de um campo de saber, e é um desafio para a gente pensar o que da minha prática de cuidado é mais desafiador de conseguir ofertar todos esses cuidados, né? O cuidado em saúde mental, o cuidado em saúde, o cuidado em educação, o cuidado em proteção, e o que eu não consigo. Eu queria que a gente, então, que vocês falassem como se fizessem um exercício, como se estivessem falando para esse outro também, que não proporcionou o que vocês gostariam. O que a saúde gostaria que a educação e a assistência social fizessem? O que a educação gostaria que a saúde e a assistência social fizessem? E, assim, as três pontas. E eu vou me colocar nessa batata quente também, para finalizar. Vou tentar responder junto com vocês, antes de passar a palavra.
Eu estive, né, no programa Saúde na Escola nos últimos de 2017 a 2020, e esse era um grande desafio. Qual era? Eu tive pela Secretaria Estadual de Saúde, a gente tinha um programa que se propunha intersetorial, que tinha um formato intersetorial, mas era a saúde que conduzia, era a saúde que dava recurso para a saúde, era a saúde que monitorava a saúde e prestava contas para a saúde na escola. E aí fazer ensinar, virar como a escola, era o nosso grande desafio. E, além disso, a gente já tinha a caixinha pronta. Olha, tem esse programa aqui, dessa área, não vou nem citar nenhum campo, mas a gente já tinha tudo prontinho que a gente queria que a saúde fizesse e faltava. Vamos vacinar mais, vamos comer melhor, vamos discutir tais e tais assuntos. E é claro que são programas, inclusive, por exemplo, direitos sexuais e reprodutivos têm um histórico de 20 anos de saúde escolar. Então, assim, a gente tem a nutrição sempre esteve na educação, né? Mas tem vezes que a gente vem com formatos fechados que a escola ou, né, o campo da educação não aceita. E o campo da assistência social, por outro lado, é soberbado, né? E a gente tinha ainda uma dificuldade maior. A gente não conseguia chegar na assistência social, porque quando o problema era tão grave, ele ficava só na assistência social, e a gente não conseguia fazer um diálogo fluido com a saúde, com a educação. Então, a resposta que a gente conseguiu foi perguntar, bater de porta em porta, fazer seminário, fórum, telefonema, o que você precisa? E a demanda muito grande que veio para a gente foi o tema da violência, né? O tema da violência, para quem for especialista aqui no tema, estivermos ouvindo, ele é um tema que exige uma especialização, é difícil também a criança, adolescente, bater de porta em porta, porque isso gera uma revitimização, contar a história várias vezes, e é uma dinâmica diferente, por exemplo, que eu estou aprendendo nesse curso com a educação inclusiva, que é importante essa criança circular nesse território, né? Mas eu acho que é importante que esse território seja enxuto, porque senão vira uma peregrinação né, muito dolorosa para essa família ter que buscar, né, essas várias portas. Mas é isso, então queria que vocês compartilhassem, finalizassem falando para o outro campo o que vocês gostariam que eles fizessem, ou qual foi o seu maior desafio, como é que vocês venceram. Bom, podemos voltar na mesma ordem, Alice, por favor? Isso, achei que seria essa a organização. Então, fico pensando, primeiro, eu acho que tem um desafio que é coletivo, que eu acho que o nosso maior desafio é de como que a gente se inclui, na verdade, enquanto políticas, enquanto profissionais, na vida como ela é dessas pessoas, né? E não elas se incluem nos nossos projetos e nas nossas expectativas, né? Na nossa política formatada, né? A gente é que precisa ir até eles e se incluir e entender aí a vida, o percurso que vai se dar para cada um, né? Muitas das vezes não é o que a gente imagina, não é o que a gente gostaria, não é o que eu espero para o meu filho, por exemplo. Então, assim, são tantas questões para serem desconstruídas, para que, de fato, a gente construa alguma coisa com o outro. Eu acho que esse é um dos maiores desafios. E aí, da onde a gente estiver, ou na assistência, ou na saúde, ou na educação, eu acho que a gente já avançou bastante. Eu sou bem otimista com esse trabalho de intersetorialidade. É um exercício de porta em porta, de conhecer pessoas, né, de ir falando um pouco do seu trabalho, da importância da gente estar junto, da gente construir e dividir essa responsabilidade. Eu acho que a gente tem avanços importantes, né? Mas claro que nada, nenhum mundo ideal e muita coisa ainda para ser feita, né? Eu sempre fico, na minha experiência, principalmente quando eu fui diretora de acolhimento, eu tinha a gente tinha um desafio muito grande com a educação, especialmente, né? Primeiro que essas crianças, elas são crianças que, como eu disse, elas têm uma referência num sentido de um pertencimento, não sei se de um pertencimento, mas de uma importância para essa escola, mas elas não têm a vivência de uma rotina escolar, né? Então, elas querem ir para a escola, elas têm um discurso pronto, eu quero voltar a estudar, eu quero ser alguém na vida, sempre aquelas mesmas coisas que elas já sabem que a gente quer ouvir. Mas, de fato, elas não têm essa rotina e elas não têm uma referência, né, na sua família, na sua comunidade em geral,
dessa escola, né? De alguém que estudou, de alguém que conseguiu um melhor emprego porque conseguiu seguir na vida escolar, que acessou uma universidade. Então, esse sentido para ela é muito distante do que a gente tem, né? Como referência. E a gente sempre tinha muita dificuldade, e aí tem a ver com esses formatos que a gente cria, né? As nossas caixinhas, de conseguir que essa criança ou adolescente permanecesse na escola, na rotina que ela apresenta, na formatação que ela se apresenta, né? A escola é a que tem a rotina mais pesada para qualquer um, né? Para o nosso filho que está em casa, que vai reclamar que fica não sei quantas horas na escola, dentro da sala de aula, né? Ela é uma rotina, de fato, cansativa, né? E para quem não tem essa ambiência, esse histórico de ambiência escolar, fica mais difícil ainda, né? E o quanto que, às vezes, era difícil para que as escolas, e aí não estou falando da educação como um todo, estou falando de território, assim, da unidade escolar que está ali com a gente, construindo esse trabalho, pensar alternativas para essas crianças, né? Assim, que isso não fosse desconsiderado, que isso não fosse um impeditivo para que ela continuasse frequentando naquelas horas que ainda eram possíveis, que a gente pudesse ir aumentando esse período escolar dela, que a escola pudesse vir conhecer esse lugar onde ela mora, né? Entender um pouco dessa história, assim como a gente também fazia esse movimento de ir até a escola. Então, eu dei um exemplo aqui, porque para não estender muito, mas eu acho que esse é um desafio que a gente ainda percorre, né? E que a gente vem avançando, né? Cada vez mais, mas que ainda é um desafio colocado, principalmente para as crianças e adolescentes que estão em acolhimento, né? A gente tem visto isso agora na modalidade online, né? Que a gente sempre fica justificando que eles não estão conseguindo dar conta porque a gente não tem o recurso. De fato, a gente não tem, os abrigos não têm uma condição adequada que garanta que eles estejam ali numa aula online tantas horas, porque não tem computador para todo mundo, porque eles não têm celulares, enfim. Mas, a despeito disso, tem uma questão que é a vinculação com a escola. Esses são adolescentes que já chegaram no abrigo, que estão há anos fora da escola. Então, não adianta eu apresentar uma aula online para ele, porque o sentido e o pertencimento a esse ambiente ele não tem ainda. Então, é mais difícil ainda com todos os recursos que eu possa proporcionar. Então, acho que essa é uma discussão importante que a gente precisa, de alguma maneira, avançar. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Então, concordo plenamente com a Alice. Acho que o nosso maior desafio, realmente, era fazer aquilo que a Bárbara muito bem sinalizou, né? O programa Saúde na Escola, que é intersetorial, mas que tem muito mais um pé por conta de toda a sua estrutura de recebimento de recursos, prestação de contas pela saúde, eles fazer com que esse programa se tornasse pertencente também à educação, de que ele não era originário apenas da saúde, né? Que de fato ele era intersetorial. Eu acho que nós ganhamos muito a partir do momento que o programa ele foi endereçado, né? A sua localização ficou situada dentro da educação. Nós ganhamos muito. Eu não tenho dúvidas que o PSE de Campos dos Goytacazes, a diferença do nosso trabalho, ela realmente começou a ser aprimorada a partir do momento em que nós nos mudamos para a educação e ficamos bem próximos do público-alvo ao qual você direciona o trabalho. Nessa vertente específica, o que eu observo, né, e eu acho que ainda é a grande dificuldade, é que quando você desenvolve o trabalho na ponta, e aí vamos então trazer para dentro dessa temática, né, e você identifica alunos, né, que estejam dentro desse contexto, né, às vezes alunos sem diagnóstico, às vezes alunos em que você tem a referência do professor sinalizando que aquela criança ela tem algum componente diferente. A nossa maior dificuldade, e aí não deveria ser essa dificuldade, porque se você está trabalhando em rede, tudo deveria ser muito simultâneo. Opa, eu identifiquei um problema no território de uma ação, foi identificada uma situação, agora a gente vai referenciar para a ponta. Esse referenciamento para a ponta ainda é um grande gargalo. Porque os serviços estão inchados,
porque você carece de profissionais, porque faltam muitas vezes o local para onde referenciar. Você tem uma fila de espera enorme. E muito embora ainda esses alunos, mesmo que você ainda consiga, né, direcioná-lo para o serviço de saúde ou para assistência, enfim, para que você possa minimamente. E a gente está falando de alunos que muitas vezes não têm o diagnóstico, que é super necessário para que você possa também assegurar a eles direitos a algumas políticas públicas que só são asseguradas se você tem aquele bendito CID na sua mão. E aí você se depara na ponta que esse aluno, ele muito embora tenha o diagnóstico, mas ele não encontra um lugar para que ele possa realizar essas terapias, porque essa fila de espera está enorme. Então, eu acho que a grande angústia nesse sentido é que você muitas vezes tem a solução para um problema, mas você se esbarra em outro, e aí quando você se esbarra no outro, você encontra essa deficiência. O que a gente tenta fazer ainda é o mínimo necessário, né? E aí eu digo com propriedade no sentido de que o tratamento precoce, a intervenção precoce, ela é primordial para assegurar o pleno desenvolvimento dessa criança, desse aluno com TEA, né? Então, eu acho que se eu posso falar em desafio, talvez seja esse o desafio. Realmente, acho que essa rede precisa mesmo ficar cada vez mais fortalecida, cada vez mais integrada, para que não gere nenhum resquício na ponta, né? Porque você identifica, você promove a ação, você identifica o problema, você encaminha e esbarra lá na falta de um profissional, na falta de vagas, a agenda do profissional que você só tem disponibilidade daqui a 60, 90 dias. Então, essa lentidão, essa morosidade ainda, eu acho que é um fator muito preponderante para que a gente possa avançar. E eu só queria fazer um acréscimo rapidamente, porque isso foi emblemático para mim, quando eu contei aquela historinha do meu filho. Por que eu digo que isso é importante? São sinalizações importantes. Numa roda, numa escola, tinha umas crianças fazendo uma brincadeira, um joguinho, e ele queria entender que joguinho era aquele, mas as crianças se fecharam naquela roda em que ele não teve o espaço, o acesso para entrar naquela brincadeira. Mas, não obstante essa dificuldade, quando eu fui deixá-lo na sala de aula, houve essa busca, essa iniciativa, uma segunda tentativa por essa inclusão. E aí, o que acontece? Quando ele faz a segunda tentativa pela inclusão, essa tentativa foi negada. Os alunos, os amiguinhos viraram de costas. E o que se sucedeu daí? Uma criança que se fechou, que abaixou a cabeça, que não queria interagir na aula com o professor. Ou seja, o problema aí é aquela questão da comunicação. Eu estava ali acompanhando aquele processo, distante. Claro que depois eu pude sinalizar ao professor. Muitas vezes a reação desses alunos e a reação dessas crianças, muito bem falado pela Alice, muitas vezes é fruto do ambiente, da nossa falta de compreensão da forma como ele se comunica. Ali, no caso, meu filho reagiu, se fechou no seu mundinho, porque ele entendeu que ele não era benquisto, porque ele entendeu que ele não era incluído. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o trabalho é árduo, a gente tem muito ainda que avançar, mas o importante é o começar. Então, parabéns por essa iniciativa, pela construção desse curso tão bem consolidado, com temáticas tão bem estruturadas. E a gente espera que a gente daqui possa avançar cada vez mais pelo fortalecimento de políticas públicas com relação ao transtorno do espectro do autismo. Difícil falar agora, né? Porque vocês falaram de coisas muito importantes. Mas, assim, eu estava aqui escutando e estava pensando, será que, por exemplo, assim, o que para mim é um desafio? O que para mim é um desafio, na minha experiência, é a gente de verdade
se colocar como corresponsável. Se a gente se coloca como corresponsável no diálogo intersetorial, você não encaminha depois que você identifica um problema, entendeu, Kátia? Você não encaminha para a ponta. Você chama o parceiro, os parceiros intersetoriais, e a gente pensa junto a partir da realidade. Porque senão é isso, assim, a gente pensa junto, deixa eu acabar de falar a minha frase, né? A partir da realidade, daquilo que foi sinalizado, o que pode ter efeitos aí, o que pode ser importante, vai ser construído. O que pode ser importante para aquele menino, para aquela menina, não é a saúde sozinha, entendeu? Que vai, então é com ela. Aí você entra dentro de uma prescrição absolutamente burocrática que toda criança hoje autista que fecha um diagnóstico recebe, né? De psicologia, fono, TO, são várias várias terapias compartimentadas que vão olhar para aquela criança no sentido das dificuldades, da não eficiência de algumas funções, vão tentar fazer com que ela seja mais eficiente naquelas funções, pensando numa norma que ela vai ter que se adaptar, né? Então, assim, e aí, assim a gente fica, assim a gente incha os serviços, porque eles ficam esperando, porque não tem profissional para ficar fazendo terapia individual, e essa terapia que é burocrática, que todo autista recebe hoje junto com o diagnóstico, ela não pensa o coletivo dessa criança, ela não pensa o território dessa criança, ela não pensa a família dessa criança, os recursos, no sentido, às vezes tem recursos que não precisa ser a fono, às vezes, eu não estou falando isso para toda criança, eu estou falando, no caso a caso, às vezes a gente encontra coisas que têm efeitos ali muito melhores do que as terapias ali, burocráticas, que não fazem sentido nenhum para ela, que muitas vezes... Enfim, então, nesse diálogo, assim, para mim, a ideia de corresponsabilidade é essa também que a Alice falou, por exemplo, a dificuldade dela era a educação, né? Que ela trouxe essa... Por exemplo, na experiência quando ela foi diretora lá, né? Quando ela estava na função numa unidade de acolhimento institucional. Essa resposta, ela não pode ser só da educação. Claro que tem que chamar a educação, mas se eu sou corresponsável, né, é algo que a gente tem que poder entender que é uma construção junto, mesmo que é uma construção junto, porque a educação vai precisar do que vocês já conhecem, da forma daquele menino estar ali no abrigo, para poder também adaptar alguma coisa para ele. E é assim, a coisa vai ter que ser bem mais singularizada, né, do que para a gente poder conseguir essa inclusão verdadeira, essa inclusão real que a gente quer. Enfim, então, para mim, o nome disso é corresponsabilidade. Eu não sei se vocês estão, se eu estou conseguindo transmitir o que eu estou falando, mas assim, esse é o nome de um desafio enorme, que a gente ainda não tem isso. A gente não tem de verdade, eu não tenho também, assim, eu sou, digamos assim, burra velha, entre aspas, eu já estou há muito tempo nesse trabalho e eu também ainda não aprendi a fazer isso direito, sabe? Então, esse é um ponto. E outro ponto para mim, para fechar, é a gente passar a incluir incluir mais
a criança e a sua família como um parceiro intersetorial também. Porque aí você evita... Isso a gente faz muito pouco. Isso a gente faz muito pouco. Aí a gente faz, às vezes, coisas maravilhosas, conversas maravilhosas, mas para trazer alguma coisa prontinha para aquela família e para aquela criança. Claro que a gente depois vai conversar com a família e com a criança, mas é isso. Agora, trazer também a família e a criança como parceiro intersetorial nesse diálogo é um desafio, e a gente precisa avançar nesse desafio, porque todas as vezes que a gente consegue colocar a criança num lugar de maior protagonismo, a gente recolhe coisas muito legais e muito importantes, a gente aprende muito. Enfim, então, é um pouco isso que eu queria trazer aqui para essa nossa conversa. E agradecer, né? Obrigada. Então, não é nem o saber quase absoluto ou absoluto, né, do diagnóstico e treinamento para, né, se curar ou se aperfeiçoar, né? Então, não é nem essa única resposta, e também não é jogar a resposta para o outro, né? É a corresponsabilidade. Acho que estamos todas de acordo. Muitíssimo obrigada pela oportunidade, o tempo. Espero que vocês, alunos, tenham gostado, se envolvido com o tema. Caso tenham se envolvido, a gente tem no segundo módulo, né? Se vocês não tiverem com fôlego para fazê-lo, não se sentirem um especialista para fazer no segundo módulo nesse curso, de qualquer maneira, a gente tem ali a professora Sheila Werner, que ela faz também um debate sobre a linha histórica das políticas de saúde, educação e assistência social, quais são as normas que elas vão trazendo, e no final da aula, ela que é uma especialista em tecnologias de comunicação, que vocês colocaram aqui, ela ensina vários métodos ali que ela tem prática também como pedagoga na educação infantil e fundamental. Muito obrigada.